Já. Boa tarde, minha gente. Me chamo Ana Clara. Estou aqui para fazer uma entrevista com o professor Luiz, que é da eletiva Poesia Marginal. A gente veio fazer um pequeno videozinho para vocês, fazendo algumas perguntas para eles que ele vai responder. Ele não sabe. Eu tenho uma equipe que é da eletiva de Alice, da TV Cabral, certo? Aí, professor, por que a poesia marginal? Bom, em princípio, temos que diferenciar um pouco o que significa, onde muita gente confunde, né? Poema de poesia, certo? Poema, basicamente, é a estrutura fixa ou não fixa de uma escrita, que no caso, dentro da literatura. E a questão da poesia traz os conceitos de poesia como se fosse algo que viesse de dentro, ou seja, interpretativa e também reflexiva. Aí, por isso que essa questão de poesia marginal trata das questões poéticas, lógico, que também vai trazer uma reflexão em cima disso aí, a poesia da resistência e da resistência em si. Já. Professor, por que da poesia da resistência? Bom, em relação à poesia, a eletiva Poesia da Resistência e da Resistência, a resistência é justamente isso aí, como citei na questão anterior. Vamos considerar o racismo. Temos que combater algo que é prejudicial à sociedade. Esse combate, essa palavra combate, tem tudo a ver com resistência, ou seja, temos que resistir isso aí e automaticamente enfrentar. O que significaria enfrentar? É lógico, tem a ver com a eletiva da resistência. Você tem que resistir e automaticamente trazer essa resistência de ser o quê? Você existir novamente, ou seja, racismo. Temos que combater algo que é negativo, resistir e automaticamente buscar essas questões que tratam da resistência, de buscar que o negro tenha uma perspectiva também positiva na sociedade. Ele não é um ser à parte, ele é uma pessoa, lógico, que integra também a sociedade, ou seja, a sociedade é composta por brancos, negros, índios, e tudo isso aí integra essa resistência, entendeu? É basicamente isso. Já. Professor, o porquê da poesia contemporânea? Bom, basicamente o entendimento de poesia contemporânea é muito simples, certo? Porque, como a maioria das pessoas sabem, quem estuda a literatura sabe que dentro de um período histórico aconteceu sobre os movimentos literários, certo? Que veio desde o trovadorismo, passou pelo barroco, e hoje nos encontramos sob uma perspectiva de poesia contemporânea, ou poesia moderna da atualidade, ou seja, é uma poesia que trata não só de questões que envolvem a escrita em si, mas tudo que você vê com um olhar poético, reflexivo, que traga uma interpretação em determinado autor, ou seja, pintura ou escrita, para os dias atuais. Por isso que se chama contemporâneo, certo? Os dias atuais. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, no gênero de música rap. As questões do rap tratam muito das questões das comunidades, o que a comunidade enfrenta, as barreiras, as perspectivas de negatividade, por exemplo, preconceito, certo? O racismo também, o rap, que é um gênero que não deixa de ser uma poética contemporânea que traz essas questões, como citei, racismo, por exemplo, nas questões da atualidade, das questões atuais. Já. Como os aspectos estilísticos podem ser evidenciados na poesia contemporânea? Bom, como eu já falei, né? A poesia contemporânea é a poesia atual, certo? Só que cada autor, vamos considerar um poema, essa questão do estilo, que se chama estilo, é estilística. Tem autor que gosta de elaborar o seu poema rimado, certo? Dentro dessas rimas existem várias nuances, por exemplo, as rimas emparelhadas, as rimas cruzadas. Existem autores que produzem essas poesias relacionadas, ele prefere rimar, por exemplo, algumas músicas, certo? Já outros autores relacionados à poesia, ao poema, eles preferem não rimar, eles vão só se expressar. Ele escolhe um determinado assunto, vai se expressando sem analisar a rima nem nada, ou seja, é uma estrutura que não é fixa, certo? Essa questão da poesia contemporânea que traz as rimas, já é uma estrutura fixa. Aí o autor ele vai escolher se ele quer fazer um haikai, se ele quer fazer um soneto, que é a estrutura fixa, tem que seguir um padrão, beleza? Vamos relacionar agora trazendo o aspecto do grafite, certo? Ele pode expressar
uma crítica social só em um grafite, só naquela imagem, certo? Ali já é o estilo do autor, ou seja, a estilística traz justamente isso aí, essas nuances da poesia contemporânea que vai dar liberdade ao autor de se expressar em algum assunto, compreende? Ou seja, estrutura fixa, exemplo, o soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, e a estrutura não fixa, que você não precisa rimar em um poema. E outro exemplo, a questão visual, é o grafite. O autor vai expressar a sua forma de divulgar alguma coisa que ele quer, o exemplo, uma crítica social, certo? Aí são os estilos, cada um tem a sua especificidade. É basicamente isso.